Este sensor quebra a barreira do tempo. A China, antes o país mais populoso do mundo, agora é o segundo, atrás da Índia. Agora está se tornando um dos países onde a população está diminuindo mais rapidamente no mundo. Em 2023, a população da China diminuiu naturalmente em 2,08 milhões, tornando-se o país com a maior redução populacional no mundo, o que levanta questionamentos. Por que a China, um gigante populacional, enfrentou essa situação? Como a China, outrora com altíssima taxa de natalidade, chegou à sombria realidade de uma taxa abaixo de 1. Vamos investigar detalhadamente os chocantes motivos por trás disso. 70% dos espectadores deste vídeo ainda não se inscreveram no canal. Por favor, inscreva-se, eu ficaria muito grato. Conto com você. De acordo com especialistas, a China enfrenta uma situação ainda mais grave do que a Coreia do Sul devido ao declínio populacional. Entre 1905 e os anos 60, a taxa de natalidade na China atingia 6 a 7 filhos por mulher, um número realmente enorme. A China registrou sua maior taxa de natalidade em 1963, chegando a 7 filhos por mulher. Naquela época, registrou-se o recorde histórico de 29.593.000 nascimentos em um único ano. Com 25 a 30 milhões de nascimentos anuais, a China se tornou o epicentro do crescimento populacional global. Naquele período, a China tinha uma altíssima taxa de natalidade, não sendo um país super envelhecido. Devido ao rápido crescimento populacional, a China enfrentava dificuldades para lidar com a situação sozinha. Em 1972, o governo impôs restrições à natalidade para conter o aumento populacional, resultando em uma rápida queda na taxa de natalidade. Na década de 1970, a taxa de natalidade caiu de cerca de 5 filhos por mulher para aproximadamente 2 filhos no final do período. Após 1997, quando os nascimentos ultrapassaram 20 milhões pela última vez, o número se manteve consistentemente na faixa dos 10 milhões a partir de 1998. No entanto, a China enfrenta um problema: o envelhecimento da geração do boom de nascimentos. Anualmente, 20 a 30 milhões de pessoas entram na terceira idade. Porém, devido às rígidas restrições de natalidade, a taxa seguiu em queda, não conseguindo se recuperar. Atualmente, apenas 9 milhões de nascimentos ocorrem por ano. Em 2023, foram registrados 9,02 milhões, mostrando uma queda acentuada na taxa de natalidade. Esse foi o menor nível desde o início dos registros estatísticos em 1949. A Organização das Nações Unidas estima que a taxa de natalidade acadêmica da China está em torno de 0,9999, ou um filho por mulher, e continua caindo. O governo chinês tentou remediar a queda na taxa de natalidade, mas a opinião geral é que foi tarde demais. De 2001 a 2010, nasceram em média cerca de 16,13 milhões de crianças por ano, mas a taxa de natalidade continuava caindo durante esse período. Por isso, tentaram abolir as restrições ao número de filhos, mas isso aconteceu tarde demais. Em 2013, a restrição foi oficialmente abolida. Em 2013, a China permitiu um segundo filho para casais com pelo menos um cônjuge filho único. Em 2015, a política de 2 filhos foi estendida a todos os casais, e desde 2021 é permitido ter até 3 filhos. Porém, essas medidas não surtiram efeito. Como resultado, a China começou a enfrentar um declínio populacional gradual, cujo impacto no país está sendo muito maior do que o esperado. Em 2023, a China registrou 9,02 milhões de nascimentos e 11,1 milhões de mortes. Em 2022, a taxa de mortalidade na China foi de 7,87%, o maior índice desde 1969, durante a Revolução Cultural, quando atingiu 8,06%. A China ficou chocada com a redução de 2,08 milhões de pessoas em sua população. Relatos indicam que a China enfrenta a maior crise populacional em 1000 anos. Projeções populacionais mundiais estimam que a população total da China será de 767 milhões em 2100. Em um cenário mais sombrio, esse número pode cair para 390 milhões. Se a China não resolver esse problema, é provável que sua população diminua em mais de 1 bilhão ainda no século XXI. A China enfrenta consequências por ter mudado rapidamente de uma alta para uma baixíssima taxa de natalidade. Os motivos pelos quais os chineses não têm filhos são complexos e semelhantes aos da Coreia. O alto custo da educação e criação dos filhos também é um problema significativo. O alto custo de vida dificulta que pais trabalhadores proporcionem um bom ambiente para os filhos, sendo um dos principais fatores. O número de primeiros casamentos na China caiu para 11,57 milhões em 2021, evidenciando uma diminuição nos matrimônios. Em 2013, o número era de 23,85 milhões. Então, houve uma redução significativa. A escala do continente é impressionante. Como resultado, em vários lugares, o impacto da diminuição da população continua. Segundo o Ministério da Educação da China, em 2022, o país contava com 274.400 jardins de infância. Porém, houve uma redução de 14.800, comparado a 2021, e o número de alunos diminuiu em mais de 5,3 milhões.
Jardins de infância com dificuldades para recrutar alunos estão aumentando a divulgação, realizando eventos gratuitos para pais e filhos e reduzindo a idade de admissão de 3 para 1 ou 2 anos, entre outras medidas. Porém, como a taxa de natalidade não aumenta, não há sinais de melhora. O mais relevante é a previsão de queda na população economicamente ativa. Historicamente, a grande população chinesa foi um fator-chave para o crescimento econômico do país. A mão de obra barata impulsionou a competitividade industrial e o crescimento econômico da China. Porém, com a redução na oferta de mão de obra, enfrentamos uma nova realidade. A escassez de trabalhadores elevará os salários e os custos para as empresas. No fim, é provável que a economia da China enfrente a desaceleração do crescimento. O Japão e a Coreia do Sul enfrentam declínio populacional desde 2011 e 2020, respectivamente, sem queda drástica no crescimento econômico. A China deve seguir um caminho semelhante. Dado que a queda populacional na China é muito maior do que na Coreia do Sul e no Japão, a China pode enfrentar consequências ainda mais severas em comparação a esses países. A redução da população economicamente ativa tende a contrair as atividades econômicas. A desaceleração do consumo é um exemplo típico. Quando a população jovem diminui, a base de consumidores também reduz. Portanto, é inevitável o declínio da vitalidade econômica. Ademais, prevê-se também uma queda nos investimentos em habitação e infraestrutura. Como não podemos mais esperar um aumento populacional como antes, a demanda por novas moradias e estradas vai naturalmente diminuir. Isso também implica no risco de sumirem os principais propulsores do crescimento que embasavam a economia da China. Atualmente, a infraestrutura é um dos principais setores da China. Portanto, a redução dos investimentos pode ser fatal para o setor. O maior impacto virá principalmente do envelhecimento populacional. Na Coreia e no Japão, a diferença entre ricos e pobres não é tão grande quanto na China, onde a desigualdade de renda é enorme. Imagine se a população idosa aumentasse em 20 milhões por ano. Isso é um nível que não pode ser ignorado. Com o envelhecimento populacional, os custos para sustentar os idosos, como despesas com saúde e pensões, aumentarão drasticamente. Com isso, a pressão fiscal sobre o governo chinês deve aumentar, que já enfrenta dificuldades devido à dívida dos governos locais. Somando os custos de sustento dos idosos e as despesas médicas, a situação irá se agravar. Com isso, a capacidade fiscal pode enfraquecer e há uma possibilidade real de ocorrer uma crise econômica. No fim, a China deve solucionar problemas econômicos diante de 2 desafios: o declínio populacional e o envelhecimento da população. Políticas econômicas inovadoras e a economia prateada podem ajudar, mas o mais importante é resolver o problema da diminuição populacional. Na verdade, pode-se dizer que a situação da China é ainda mais grave do que a da Coreia. Embora a Coreia também tenha uma taxa de natalidade muito baixa, o caso da China é ainda mais impactante devido aos seus números. O principal problema na China é que a queda da taxa de natalidade está acontecendo em um nível econômico inferior, comparado a outros países. Na China, o número de recém-nascidos começou a cair drasticamente desde 2017, porém, naquele período, o produto interno bruto per capita chinês era de 8.816 dólares americanos. Na Coreia do Sul, em 1997, com produto interno bruto per capita de 13 mil dólares, a taxa de natalidade era de 1,54. No Japão, em 1992, com 31.414 dólares, a taxa caiu para 1,5. Em 2019, a China registrou uma taxa de natalidade escolar de 1,5, quando seu 10.143. Diante do aumento dos preços e da desvalorização frente ao dólar, a China teve queda na taxa de natalidade em um nível econômico muito inferior ao da Coreia do Sul ou do Japão. No caso de países como a Coreia do Sul ou o Japão, que já se tornaram países desenvolvidos, eles conseguem suportar a diminuição da população. Se a China, em pleno crescimento, enfrentar a diminuição e o envelhecimento populacional, o tempo para descobrir novos motores de crescimento vai se alongar, impossibilitando a fuga da armadilha da renda média. Na realidade, é quase impossível. Essa redução populacional indica que a China jamais alcançará os Estados Unidos da América. Por isso, muitos afirmam isso. Atualmente, muitos chamam a China de Pico China. Isso implica que a China atingiu seu ápice. Como a diferença com os Estados Unidos da América só aumentará, alguns sugerem que a China deveria buscar seus objetivos enquanto ainda está no auge. Falamos da invasão de Taiwan. Pela perspectiva da China, o futuro parece sombrio. A população diminui e a pressão ocidental aumenta. Por isso, alguns dizem que a China pode iniciar uma guerra intencionalmente para ocupar Taiwan e tentar uma reviravolta. Porém, espero que as coisas não cheguem a esse ponto. De qualquer forma, gostaria que vocês soubessem que a China está enfrentando uma grande crise devido à diminuição da sua população. A China, outrora com uma enorme população, que escolhas fará diante dessa grande diminuição? E você, que escolhas fez até agora? Compartilhe sua opinião nos comentários. Encerro o vídeo por aqui. Tchau!